7 dias. Daqui a 7 dias, o Fluminense faz sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, jogando no Castelão. Um campeonato brasileiro muito difícil, que você tem que pontuar fora de casa, principalmente tem que ganhar dentro de casa. E abre as portas num mês bem difícil para o Fluminense em termos de calendário, porque é jogo no meio de semana, jogo de Sul-Americana. Fluminense, no dia 1º de abril, no meio de semana, acho que uma terça-feira, pega o Once Caldas na Colômbia, joga no sábado contra o Fortaleza no Castelão. Jogo que, se você pontuar, é muito importante. Você há essa necessidade de pontuar também fora de casa, para a gente não passar esse sufoco que nós passamos em 2024. Ganhar em casa nem se fala, mas já começa com a obrigação de pontuar jogando fora de casa, lá no Castelão. Depois você viaja para a Colômbia, daí você volta, daí você pega Bragantino, você pega Botafogo, você pega o Corinthians em Itaquera, daí tem a União Espanhola no Chile, duas viagens internacionais no mesmo mês, no meio de semana, intercalando entre jogos importantíssimos do Campeonato Brasileiro. Ah, vai jogar em casa contra o Bragantino? Tem que ganhar, irmão. Tem que fazer 3 pontos. Vai jogar contra o Botafogo no Newton Santos, é fora de casa, mas aqui no Rio de Janeiro tem que ganhar também. Vai jogar contra o Corinthians em Itaquera? Amigo, vamos pontuar. Vai jogar contra o Fortaleza no Castelão? Pontua. Então o Fluminense, a partir, abriu a porta do inferno no Castelão. A partir do jogo contra o Fortaleza, é jogar no limite máximo da sua parte física. E não tem como você botar um time misto, um time reserva, ou preservar jogadores no mês de abril, num jogo de Sul-Americana contra o Once Caldas na Colômbia, e nem contra a União Espanhola. E depois da virada do mês de abril para o mês de maio, aí já começa a outra fase da Copa do Brasil. Também não tem como você abrir mão de uma Copa do Brasil. Você, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, você tem que estar pleno fisicamente. O Fluminense, nesse momento, tem 3 jogadores contundidos. Entre aspas, a nossa sorte é que são jogadores de reserva, né? O Isaac estava lá no sub-20. Já vou atualizar vocês sobre o que o Fluminense, a nota do Fluminense, detalhando a contusão do Isaac. O Riquelme é um reserva, é um jogador que a gente tem uma esperança danada nele, é uma boa opção de segundo tempo. Infelizmente se machucou, mas é reserva. E o Pitaluga é o terceiro goleiro, né? O Riquelme é grau 2, assim como o Isaac, a contusão no joelho, bem parecida, mas parece que o Isaac é menos grave do que o Riquelme. O Riquelme deve levar 3 meses para voltar, e o Isaac entre 1 mês e meio e 2, por aí. Então espero que pare por aqui, nesses 3 jogadores reservas, né? Tirando um pouquinho o Riquelme da situação, que não tenha mais contusão, porque parece o elenco do Fluminense parece bem enxuto, né? Um exemplo, bem reduzido, acho que é a melhor expressão. Por exemplo, tem o Fuentes. O Fuentes está machucado. A gente tem o Fuentes machucado, a gente tem o Ganso, que não vão jogar no jogo contra o Fortaleza. Eu acho que a única novidade deve ser o Freitas entrando no lugar do Inácio, ganhando a titularidade. Uma dúvida na dupla de volante. Eu acho que o time dali para frente é a mesma coisa. O meio de campo, se vai o Lescano, se vai o Lima ou se vai o Arias, e o ponta direita. Se o Arias vai jogar na ponta direita ou o Arias vai jogar novamente no meio de campo. Essas são algumas dúvidas que o Mano Menezes tem para o jogo de estreia. Mas para citar o exemplo desse elenco reduzido, por exemplo, na lateral esquerda, a gente tem o Fuentes machucado, com um problema muscular. Quem faz essa lateral esquerda? O René. Se o René receber um terceiro cartão amarelo, o René ficar machucado, antes da recuperação do Fuentes, quem joga na lateral esquerda? Tá vendo? Como é reduzido. Aí o que acontece? É o Freitas que vai fazer a lateral esquerda, porque ele também joga de lateral esquerda. Aí vai ter que voltar o Inácio para titularidade na zaga. É reduzido. Na lateral direita só tem o Samuel ou o Guga. Se o Samuel machuca, e tem machucado frequentemente, só tem o Guga por ali. Né? Atacante, a gente acabou de perder o Riquelme, aberto pelo lado do campo. Só agora que a gente tem um meia para ser um reserva do Ganso, jogar por ali, que é o Lescano, jogador paraguaio, mas é muito jovem. A gente tem o Lavega, que ainda não estreou, mas também é muito jovem. Na posição de centroavante, a gente tem o Cano e só tem o Everaldo, porque o Lelê está indo embora para o Ceará. É um ou outro, é o titular ou reserva. E é jogo
domingo, é jogo sábado contra Fortaleza, é jogo terça contra o Once Caldas, Sul-Americana, depois volta, joga no Maracanã, depois viaja, joga em Itaquera, e aí vai, depois joga no Chile. Que pare por aí, que fique só nesses três, que não tivesse ninguém machucado, mas já que está machucado, que fique somente entre esses três. Ó, a nota do Fluminense esclarecendo a contusão do Isaac. O jogador Isaac foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito. O atleta já iniciou o tratamento no CT e tem previsão de retorno aos treinamentos entre 6 a 8 semanas. Isaac deixou o campo com dores durante a partida contra o Internacional pelo Brasileirão Sub-20, na última quarta-feira, dia 19. O tratamento é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, mesmo quadro do Riquelme. Não precisa operar. Eles deram aí entre 6 a 8 semanas para o Isaac voltar. E para piorar, não, vou falar assim, porque há um misto de ansiedade de voltar a ver o Fluminense jogar, também há uma saudade de ver o Fluminense, mas também há uma preocupação. Porque o Campeonato Carioca, mesmo o Fluminense sendo o vice-campeão, mas a forma que perdeu, principalmente no jogo da volta, criou-se uma preocupação na forma do Fluminense jogar. Tanto que teve pedida de torcedor para a demissão do Mano. O Mano Menezes, que é o responsável por escalar o time, de fazer a parte tática, de fazer o Fluminense jogar bem, ele está sendo muito questionado pelo torcedor. E você começar uma temporada como Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, depois Copa do Brasil, com um treinador que não tem a confiança do torcedor, e eu vou ser sincero para vocês, o jogo do Fluminense não é vistoso, não é um jogo que traz confiança, não é um jogo linear, em que você sabe o time titular, você sabe como é que o Fluminense vai jogar, se é equilibrado, se a defesa é bem composta, se a defesa te traz confiança e a defesa não nos traz confiança. O meio de campo há problemas, porque não sabe qual é o volante titular, o meio armador está improvisado por ali. A posição de atacante tem dia que faz gol, tem dia que não faz, às vezes é um cara que joga pelo lado direito, às vezes é o outro. Há uma indefinição na escalação do Fluminense e na forma do Fluminense jogar. Em 2 jogos o Fluminense faz gol pra caramba, faz 4 gols no Volta Redonda, sempre lembrando que foi o Volta Redonda, daí cria-se uma imagem de que o Fluminense é um time ofensivo, um time agressivo, daí você vai num clássico importante contra o Flamengo, você joga para empatar, precisando ganhar o jogo, joga na defesa. Então é essa indefinição, é essa incerteza do que o Fluminense pode apresentar durante a temporada, no jogo contra o Fortaleza, que é um time organizado, que joga junto há muito tempo, tem o mesmo treinador há muito tempo, e joga melhor do que a gente, mesmo tendo encontrado dificuldades no campeonato deles lá, nos últimos jogos. O Fortaleza não vem jogando bem, mas há uma incerteza, ainda mais na Sul-Americana. E a dúvida com relação ao trabalho do Mano Menezes, a gente já tem a certeza que o Mano vai ser empurrado a goela abaixo do torcedor durante rodadas e mais rodadas. Só uma eliminação vexaminosa aí, vexatória, vai fazer o Mário tirar ele do cargo. Mas o que eu menos quero, nesse início de temporada, durante toda essa temporada de 2025, é sofrer o que eu sofri em 2024, que nós sofremos em 2024. Com o time com dificuldade de pontuar no Campeonato Brasileiro, o time sem conquistar objetivos importantes e indefinição política. Não sabe se vira SAF, se não vira SAF, se vira ou não vira, guerra política, BTG, esse papo disso, daquilo, cara, tá um saco cheio disso tudo, desse vai e não volta de SAF ou não, presidente, ano de eleição, ainda tem isso, é ano de eleição. Esse ano de 2025 reserva pra gente grandes emoções. Espero que o Mano encontre a forma ideal de jogar, que seja um time confiável, para a gente não tomar sustos e pensar em algum título, sei lá, Copa do Brasil, Sul-Americana, nessa temporada de 2025. E faça um Mundial no meio do ano que pelo menos honre a camisa do Fluminense, que não nos faça passar vergonha. Deixa o like, se inscreva no canal. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui!